Fala aí, pessoal, nós somos o canal Conceito, um jeito novo de aprender matemática. Eu sou o professor Felipe e vou dar sequência ao assunto de conjuntos. A aula de hoje é sobre o conjunto das partes, né? Então, assim, dado um conjunto simples aqui com três elementos, o conjunto A com os elementos A, B e C. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um outro conjunto. Por exemplo, como seria o conjunto das partes do conjunto A? Então, assim, o conjunto das partes ele é denominado da seguinte maneira: P de A. E ele é formado por todos os outros subconjuntos do conjunto A. Então, assim, o primeiro subconjunto do conjunto A é o conjunto vazio. Ele sempre vai estar dentro dos subconjuntos de qualquer elemento. Isso a gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho. Feito isso, cada um dos elementos sozinho forma um subconjunto. Então, olha, o subconjunto A, subconjunto B e o subconjunto C. Feito isso, começamos a agrupar eles dois a dois. Então, o subconjunto AB, o subconjunto BC e o subconjunto AC. E, além disso, os três elementos juntos também formam um subconjunto do próprio conjunto inicial, A, B e C. Então, o conjunto das partes do conjunto A é todos os subconjuntos do próprio conjunto A. Certo? Propriedades. A primeira e mais essencial é que o conjunto vazio sempre faz parte do conjunto das partes. Independente de qual seja o conjunto que você está trabalhando, ao determinar o seu conjunto das partes, o conjunto vazio sempre estará entre os subconjuntos deste mesmo conjunto. Então, a primeira propriedade é: o conjunto vazio sempre estará no conjunto das partes. A segunda propriedade é: se o conjunto A tem n elementos, então o conjunto das partes dele tem 2 elevado a n elementos. Um exemplo: seja o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Primeiramente, vamos determinar qual seria o conjunto das partes do conjunto A. Então, olha, P de A seria o conjunto vazio, cada um dos elementos separados. Depois, agrupamos os elementos 2 a 2. E, para finalizar, o próprio conjunto. Então, esse daqui, ó, é o conjunto das partes do conjunto A. Agora, vamos fazer a contagem de quantos subconjuntos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, P de A tem 8 elementos. Claro, esse conjunto A é um conjunto pequeno, apenas com 3 elementos. Então, quando a gente escreve o conjunto das partes, ele acaba sendo um conjunto pequeno também. Agora, por exemplo, se o conjunto A fosse um conjunto mais extenso, com mais elementos, ao escrever o conjunto das partes, daria muito trabalho. Então, existe essa conjectura que diz que se o conjunto A tem n elementos, então P de A tem 2 elevado a n elementos. Então, como o conjunto A tem 3 elementos,
consideramos n igual a 3. Portanto, P de A tem 2 elevado a 3 elementos, que é igual a 8 elementos. Então, necessariamente, não precisa você escrever todo o conjunto das partes para descobrir quantos elementos ele tem. Basta usar essa segunda propriedade, essa conjectura. Um exercício aqui. Dados os conjuntos A, 0 e 1, e B, 1, 3 e 5, determine o conjunto das partes do conjunto A. Então, olha, para determinar o PDA, o primeiro elemento sempre é o conjunto vazio. Depois, os elementos separadamente. E, por fim, o próprio conjunto. Então, olha, se você quiser conferir se o teu conjunto das partes está correto, não está faltando nada, você pode usar aquela conjectura. Olha, o conjunto A tem 2 elementos, então podemos considerar n igual a 2. Para saber quantos subconjuntos vai ter o conjunto A, 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 2, que é 4. Então, 1, 2, 3, 4, então está correto o nosso conjunto das partes. E o item B, determine o número de elementos de P de B. Então, necessariamente, não precisa você escrever todo o conjunto. Basta usar aquela conjectura. Ó, o conjunto B, 1, 3 e 5, tem 3 elementos. Então, consideramos n igual a 3. Então, o número de elementos do conjunto das partes, P de B, vai ser 2 elevado a n. Como n vale 3, 2 elevado a 3, 8 elementos. Então é isso aí, pessoal. Mais uma aula do nosso canal. Curtam, compartilhem, deixem seu comentário. Qualquer dúvida, postem nos comentários que logo, logo nós te respondemos. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.